E hoje nós vamos conferir mais um lançamento da editora Panini Comics, um belo lançamento que é Mulher Gato Ano 1, trabalho que faz parte dessa coleção Ano 1 que a editora Panini Comics tem feito, né? Robin, Asa Noturna, Batgirl, você vê outros vilões aí, como por exemplo Espantalho, Duas Caras, que tem uma edição que já chegou também, vou comentar em breve. E a Mulher Gato entra nessa história aqui que é o primeiro relançamento que nós estamos tendo no Brasil e nos Estados Unidos. Essa edição aqui também dificilmente é relançada. A gente teve um lançamento pela editora Abril no passado, que é essa edição aqui, inclusive fazer um comparativo, a gente vai dar uma olhadinha juntos. E depois nunca mais tivemos um lançamento. E é uma história muito importante para você entender coisas envolvendo os trabalhos do Brubaker, da Joelle Jones, fases ali dos anos 90, anos 2000, da Selina Kyle. Eu acho até estranho não ter tanto lançamento ou relançamento desse trabalho. A gente vai ter um relançamento lá fora em DC Finest, da editora DC Comics. Então é esquisito. Na verdade, eu acredito que seja pelas questões que são trabalhadas com a própria Selina, que pode ser um pouco mais polêmico. Mas ainda assim, é uma grandíssima história que eu já fiz resenha no canal, já foi no passado usando a edição da editora Abril. Então esse vídeo não é necessariamente uma resenha, eu comento brevemente alguns aspectos, faço um comparativo com a edição da editora Abril, e é mais pra gente olhar como é que ficou a edição da editora Panini, que eu acho que tem um probleminha aqui, que eu achei meio estranho como ficou a impressão. Eu vou comentar com vocês isso durante o restante do vídeo, mas eu achei que ficou esquisito. Será que é coisa minha? Eu acredito que não, mas vamos dar uma olhadinha nesse trabalho por completo. Mulher Gato Ano 1 tem preço de capa de R$ 31,90 com 112 páginas, publicando Catwoman de 91 a 4. Temos aqui o roteiro de Mindy Newell e desenhos de J.J. Birch. Então estamos diante aqui desse lançamento muito aguardado pelos fãs, meus amigos, que é Mulher Gato Ano 1. Foi anunciado ano passado pela editora Panini, era para ter sido lançado em novembro ou dezembro, mas chegou então em fevereiro. E era um título que eu tava já falando faz tempo que tinha que ser relançado no nosso mercado, porque a gente só teve um lançamento, na verdade, pela editora Abril no passado. Essa edição aqui, né, que saiu nesse formato Canoa. E é um trabalho bem legal que retrata a Mulher Gato no seu pós-crise. A personagem, ela tem áreas diferentes ali dentro da construção feita pelo Frank Miller em Batman Ano 1. E toda essa obra aqui, ela traz um pouco do período antes do Ano 1 e ao mesmo tempo durante o Ano 1 e posteriormente ao Ano 1. Tudo envolvendo então o protagonismo da Selina Kyle. E eu acho interessante que é um trabalho que pouco é relançado lá fora também nos Estados Unidos. Vai ser relançado por agora naquela DC Finest. Então é um título que, não sei se é pelo fato de eles trabalharem a Selina dessa maneira como uma mulher da noite, né, uma dominatrix e assim por diante, uma coisa que algumas pessoas não gostam, por isso que a DC não insistiu muito, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma história bem interessante, de construção da personagem, importante inclusive para quadrinhos futuros envolvendo a Selina, que para nós já é passado, como por exemplo a fase do Ed Brubaker, a fase também da Joelle Jones, que fala muito da irmã da Selina, que acaba surgindo por aqui. Então é realmente um trabalho interessante. Eu gostei muito do fato que a Panini padronizou aqui então a coleção Ano 1, né? Se você pega as outras edições dessa coleção recente, como Robin, Batgirl e Asa Noturna número 1, você vê que eles vieram padronizados, né? Eu acredito que a DC não padronizou lá fora assim, posso estar enganado. Então eu acredito que tenha sido algo feito pela própria Panini, o que é um ponto muito importante ressaltar e fica legal, fica bacana. Eu acho que essa coleção Ano 1, ela realmente é propícia a você manter uma padronização. Então show de bola. Essa história ela é curtinha até, ela tem 4 edições, que segue o padrão do que é o Batman 1 também, é 4 edições para você contar o primeiro ano do Homem-Morcego. Mas aqui então a gente abre esse encadernado, esse novo encadernado pela Panini, Mulher Gato Ano 1. Temos aqui todo o editorial. A Mindy Newell, ela trabalhou só nessa edição com a Mulher Gato, depois ela não voltou mais. Eu acredito que nos quadrinhos ela não trabalhou muito também com outros personagens, o que é uma pena, é uma roteirista talentosíssima. Temos uma introdução pelo Art Goodman, um editor muito importante na época, ele foi importante inclusive posteriormente para trazer Batman ao Longe das Bruxas, lá com o Jeff Loeb e com o Tim Sale, né? Realmente é um cara que foi um roteirista importante também no passado. Ele traz todo um prefácio aqui explicando como é que foi a concepção dessa história da Mulher Gato. Esse textinho não consta naquela edição da editora Abril. E a gente começa a história aqui. Conforme eu tinha destacado no começo do vídeo, já tinha feito uma resenha desse trabalho, então aqui a gente tá só para dar uma olhadinha como ficou a edição. E um ponto que me chamou a atenção quando abri aqui as páginas, meus amigos, é que eu achei que ficou meio estranho a impressão aqui. Parece que as cores estão meio desbotadas, que não ficou legal a impressão. Não sei se foi um problema com o papel, não sei se foi, sei lá qual que foi o problema, o arquivo que foi
mandado da DC para Panini, mas é também estranho, até cheguei a comparar aqui com a edição da Abril, eu senti que o quadrinho que saiu nos anos 90, lá, se não estou enganado, não estava tão desbotadão assim, né? Você vê, se você comparar uma coisa com outra, você vê que o preto aqui pega muito mais essa impressão da Abril do passado com esse novo arquivo aqui da editora Panini. Isso, confesso que me incomodou um pouco nessa nova edição. Não sei o que aconteceu aqui. Algumas vezes você vê que a colorização não fica tão desbotada assim, mas ao mesmo tempo a maior parte do quadrinho acaba tendo isso. Então achei que foi um ponto que ficou estranho, confesso que não curti. E o papel eu couché numa gramatura menor, né, se eu não me engano, mas não é o offset. Até alguém me perguntou, não, mas será que o problema era o papel? No couché acho que ele não teria esse problema. Mas enfim, de qualquer forma, vamos falar sobre a história aqui. Você vê algumas páginas que se relacionam com Batman 1 aqui, né? Até começando toda a trama, você vê um pouco do antes da Selina, dela sendo obrigada a ter esta vida de Mulher da Noite por algum cafetão, né? Inclusive é um personagem importante para você fazer a construção do vilão dessa história. Ao mesmo tempo que você tem uma investigação por um policial de Gotham City e também a irmã da Selina aqui figurando nessa trama toda. Até o momento que a gente vê o cruzamento da Selina com o Bruce Wayne durante aquela trama de Batman ano 1, para depois a personagem seguir o seu próprio caminho, ao mesmo tempo passando por outros momentos aqui importantes, bem como nós temos o treinamento dela pelo Pantera, né? Como é que a Selina acabou tendo as suas habilidades como a personagem que a gente viria sendo a própria Mulher Gato. Você tem esse momento mostrando o treinamento dela. Eu gostei que a Panini trouxe aqui as capas originais do quadrinho também. Da editora Abril é diferente também, né? Um ponto importante. A editora Abril tinha feito o seu próprio layout, sua própria página separando os capítulos, né? Então você tem essa diferença nesse sentido. Os capítulos, os nomes são os mesmos, obviamente, né? Babilônia, mas aqui você vê coisas diferentes sendo colocadas. Mas ainda assim se mantém o que é o texto, né? Eu acho interessante essa roupagem dada aqui, esse padrão dado para essa história da Mulher Gato, porque se assemelha um pouco o que é o Batman 1, porque no Batman 1, entre um capítulo e outro, você tinha também, né, uma frase do Batman, um detalhe nesse sentido, para compor que poderia ser o resumo daquele momento. Então um aspecto interessante que eu já tinha comentado na minha resenha antiga dessa edição da editora Abril. E aí você continua então com os momentos do entrelaçamento que envolve Batman 1 e ao mesmo tempo os outros momentos da Selina conhecendo, ou melhor, na verdade conhecendo não, né, mas se relacionando um pouco mais com a sua irmã, que é uma freira. E isso acaba criando até uma dicotomia muito interessante na relação das duas, da maneira como a Selina é e ao mesmo tempo de como a sua irmã enxerga tudo que ela faz. Então eu gosto muito dessa construção feita pela Mint Newell. Eu sei que existe essa polêmica, né, da Mulher Gato, da Selina começar a sua vida no universo DC como uma prostituta. Isso já vi algumas reclamações de fãs, né? Mas eu acredito que a Mindy acabou trazendo um bom desenvolvimento para a personagem aqui, para você não necessariamente justificar, mas sim trazer o que é Gotham City também, né? Que algumas pessoas acabam sendo levadas para vidas que elas não desejam. Ainda mais quando você fala de uma personagem tal qual a Selina que vive no East End, que é um bairro barra pesada, né? Que o Batman, inclusive, visita lá no Batman 1 e assim por diante. Então é um ponto importante. O cafetão aqui da Selina, que é um personagem que inclusive foi criado pelo Frank Miller lá, aqui desempenha um papel até significativo no que envolve a relação da Selina com a sua irmã. E interessante que cada capítulo aqui acaba tendo uma referência à igreja, né, ao catolicismo, batismo gótico, consagração. Você vê isso sendo relacionado, ainda mais quando você fala da personagem que é coadjuvante, que é a irmã da Selina. Então você vê essa relação da igreja, do catolicismo com a própria Selina Kyle. E o Batman acaba aparecendo na jogada também. O Batman pouco aparece, na verdade, ele aparece em momentos significativos. Quem estrela muito esse quadrinho é a própria Mulher Gato, né, obviamente. E é interessante também ver esses pequenos momentos que a Selina interage com o Homem-Morcego. Você vai falar também aqui das decisões da Selina em matar algumas pessoas que são nocivas a ela, ao mesmo tempo as decisões que envolvem a sua própria irmã. Essa cena aqui é bem clássica do Batman beijando a Mulher Gato. Eu lembro muito que aparecia nos formatinhos da Abril, pelo menos pra mim era meio clássica. Enfim, a Holly é outra personagem que aparece aqui, né, que também foi criada lá no Batman 1 e tem uma interação importante e que também seria importante mais pra frente nos quadrinhos referentes a Mulher Gato. Mas é isso, meus amigos, eu acho que é uma história assim que ela é muito, mas muito importante para o desenvolvimento da Mulher Gato
mais atual. Aqui a gente não entra tanto no lado dela mafiosa, que era uma coisa que se explorada, por exemplo, no Longe das Bruxas, que lá tem toda a relação com Carmine Falcone, coisa nesse sentido. Eu digo que eu prefiro mais esse desenvolvimento que foi feito aqui pela Mindy Neill. Eu acredito que é muito melhor, muito mais satisfatório você fazer essa relação do passado da Selina com a irmã dela sendo freira, você vê uma irmã conseguindo ter uma vida um pouco mais pacífica, entre aspas, ao mesmo tempo a Selina seguindo outro caminho um pouco mais conturbado na sua vida. E você vê a dinâmica da relação das duas irmãs, acaba sendo uma coisa bem interessante pro desenvolvimento da Selina Kyle. Então por isso que eu gosto muito dessa história. Essa história ela é bem chamativa. E eu acho muito importante ela ter essa republicação no Brasil pela Panini, porque é a primeira republicação que a gente está vendo. O que na verdade vai ficar como negativo aqui realmente é essa impressão que ficou estranha, meus amigos. Pelo menos para mim. Uma coisa que quando eu bati o olho realmente ficou muito estranho, porque novamente, comparando aqui, vamos pegar uma página aleatória, essa página que eu parei aqui, né, quando você pega comparado da editora Abril, né, tá diferente, né? Então a gente tá falando de uma edição antiga que tá com cores melhores, né? Vamos pegar mais uma aqui, essa aqui tá um pouco melhor, essa aqui tá um pouco melhor, né? Se você compara com essa aqui, realmente tá um pouco mais tranquilo, mas tem páginas que acabam parecendo muito... Essa aqui eu acho que vai ficar um pouco pior, deixa eu ver aqui. Ó, acho que aparenta bastante como o preto tá bem desbotado, né? Se comparado a outra página. Enfim, meus amigos, esse é um detalhe que é legal chamar a atenção para a galera ver esse aspecto, porque eu sei que é aquela coisa, né? Existem pessoas e pessoas. Eu sempre destaco isso nos meus vídeos. Pode ser que para uma pessoa isso pouco importa, tô nem aí. Pode ser que para outra pessoa isso importa demais e ela não vai gostar de ver isso no quadrinho dela. Então é bom ressaltar isso. Mas é um quadrinho que ele não tá caro, tá com preço de capa de R$ 31,90. Então eu achei até um preço convidativo por parte da editora Panini. Mas então fica as ressalvas dessa edição que eu acabei não curtindo. Mas no resto, meus amigos, eu tenho que dizer para vocês que é um trabalho que eu recomendo fortemente a leitura. Se você não teve a oportunidade de pegar a edição da editora Abril, por favor, vai e pega essa edição da editora Panini se não incomodar essa questão, por exemplo, dessas cores, dessa maneira, essa impressão. Eu não sei se foi um problema de impressão, se o arquivo já estava assim, então depende muito do que aconteceu lá com a Panini. Mas de qualquer maneira, só fica o aviso, mas ainda assim é uma leitura muito, mas muito recomendada, pessoal. É um trabalho que eu acho excepcional envolvendo a Mulher Gato. Um trabalho que, na verdade, ele é tão importante quanto o Batman 1 para o personagem. Se você fala, pô, eu preciso de uma história para conhecer o Batman, você começa com o Batman 1. Mulher Gato, que aqui a editora Panini colocou como Mulher Gato Ano 1, e eu acho que é um título importante, que funciona muito bem, acaba sendo isso para Selina Kyle também, para tudo que você vai vendo depois. Se você leu o fantástico Omnibus do Ed Brubaker, essa história aqui, ela vai ser importante para você entender alguns aspectos de personagens que estão aparecendo por ali. E assim vai indo. Então por isso que eu acho que realmente é uma história que acaba sendo necessária para você entender a personagem. Sem falar que os desenhos do J.J. Burt também, nossa, funcionam muito bem, né? São desenhos muito bem feitos. Eu gosto bastante como ele segue o que é um aspecto parecido com a atmosfera criada pelo Dave Mazzucchelli em Batman 1. Então é um quadrinho que conversa muito bem com a gênese do Batman lá no pós-crise. Por isso que é um texto muito bom, um desenvolvimento de personagem muito bom, uma narrativa muito boa e ao mesmo tempo um desenho que condiz com tudo que envolve o Batman nesse pós-crise. Então para mim realmente é uma história que ela é muito boa no roteiro, é uma história que é muito boa no desenho também. Então é uma dica importante. Para mim, um título recomendadíssimo. Só fica então aqui a informação envolvendo esse detalhe que eu acabei apontando da edição da editora Panini Comics. Só antes de continuar aqui dando aquele aviso que estão rolando algumas boas promoções na loja da Panini, envolvendo Marvel com cupom e ao mesmo tempo tem promoção de carnaval ao Esquenta, que está dando umas promoções bem legais aí de quadrinhos. Vou deixar aqui na descrição os links. Ao mesmo tempo, tem boas promoções rolando no site da Amazon também. Então, entre nos grupos lá de desconto que eu estou divulgando tudo isso aí. Tá aparecendo mais descontos lá de 60%, 47%. Então o negócio tá bem legal. Show de bola? Se você for fazer então suas compras na loja da Panini, na Amazon, em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Então, meus amigos, tirando esse fato envolvendo como ficou a colorização aqui, né, que ficou meio estranha, eu digo pra vocês que ainda assim é um trabalho que eu recomendo fortemente. Eu vou reforçar isso, falei umas 30 vezes durante o vídeo, mas é bom deixar claro que realmente é um material que se você nunca leu na sua vida, você
tem que dar uma olhadinha, porque ele traz muitos contextos importantes do começo de carreira de personagens significativos do universo do Batman. O próprio Batman aparece aqui, mas obviamente que o protagonismo é da Selina Kyle. Mas você tem contextos para obras futuras e assim por diante, por isso que é um material que é essencial envolvendo a Mulher-Gato, né? Até eu recomendaria, por exemplo, você começar a ler a personagem através desse título, certo? Então, se eventualmente não te incomodar essa questão das cores, assim por diante, recomendo fortemente, porque não é só uma história importante para você entender a Mulher-Gato, é uma história muito boa envolvendo a personagem para você entender ela. É tipo que nem o Batman 1, que não é só uma história que você precisa ler para entender o Batman no começo de carreira, é uma história excelente envolvendo o Batman para você começar a ler o personagem. Então eu diria que Mulher-Gato 1 vai um pouco nesse caminho. Então fica a dica, fica a recomendação. Você já garantiu sua edição? Vai pegar essa edição? Não vai pegar? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que nós estamos falando sobre quadrinhos, eu cheguei a dar uma olhadinha na edição DC de bolso de Batman Silêncio, o relançamento recente desse quadrinho do Batman. Um quadrinho meio que introdutório também, por mais que eu acredito que não tenha que ficar só nesse quadrinho, mas dá uma olhadinha como ficou essa edição, faço comparativo com edições anteriores lançadas pela própria Panini. E além do mais, comentei algumas notícias envolvendo o audiovisual do Batman, The Batman 2, atores querendo ser o Batman no DCU, será que seriam bons atores para ver esse Homem-Morcego, vários detalhes importantes. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse eu vou ficando por aqui.